Flamengo perde para o Galo no Maracanã e se complica na Copa do Brasil. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do país. Na noite desta quarta, o Mengão enfrentou o Galo no Maracanã pela Copa do Brasil. Com o erro de saída de bola, o clube mineiro fez o gol da vitória e agora leva vantagem na próxima semana. Vocês acreditam na virada do Mengão? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Sem mais, tudo sobre o Flamengo agora. E eu começo com o Flamengo na Copa do Brasil. Pô, era pra ser uma noite de festa, acabou com uma derrota amarga. 3 reforços badalados estrearam, mas o Flamengo perdeu pro Atlético Mineiro. Esse foi o primeiro jogo das oitavas de final e foi no Maracanã. A curiosidade, a esperança, o frescor. Ontem o Flamengo decidiu exibir logo 3 novidades de uma vez só. Os novos reforços da equipe, Saul, Samuel Lino e Emerson Royal, começaram no banco contra o Atlético Mineiro. E ainda tinha o Carrascal, que não está regularizado e só ficou na torcida. Os 3 reforços precisaram entrar em campo para ajudar o time. E não conseguiram. Eram mais de 64 mil torcedores no estádio. Para ver uma atração repetida numa competição diferente. Flamengo e Atlético Mineiro tinham se enfrentado 3 dias antes no mesmo estádio pelo Brasileirão com vitória rubro-negra por 1-0. Para esse primeiro jogo da Copa do Brasil, alguns dos principais jogadores do Flamengo foram poupados, como o Arrascaeta e o Jorginho. A primeira chance foi dos visitantes. O Hulk furou. O Atlético reclamou um pênalti nessa bola que tocou no braço do Varela e o jogo seguiu. O primeiro lance de real emoção veio aos 30 minutos. Everton Araújo ajeitou, bateu pro gol! No travessão! Depois saiu uma tabela de pé em pé para finalização perigosa do Plata e o Everson fez uma defesaça. Bota, Everson! Aí veio uma bela jogada do Atlético. O Lianco encaixou um lançamento pro Hulk, que dominou meio que quase dando o chapéu, amaciou com o biquinho da chuteira e rolou pro Coelho chutar para fora. No segundo tempo, o Varela, que no jogo do Brasileirão já tinha salvado um gol certo no chute do Rony, se antecipou a chegada do Coelho para socorrer o Flamengo mais uma vez. Travado no momento do chute, Varela! O jogo estava muito equilibrado, até aquele momento tinham sido 20 finalizações, 10 para cada lado. E num cenário tão estável como esse, um raro momento de instabilidade da defesa do Flamengo foi decisivo para a partida. O Hulk já estava voltando correndo para ajudar a recompor o time. Era um simples tiro de meta, o torcedor estava até meio distraído. O Léo Pereira tocou para o lado, para o Léo Ortiz, que recuou para o Rossi. Numa triangulação arriscada, ele devolveu para o Léo Pereira, que de primeira tentou novamente o Ortiz e acabou encontrando o Coelho. 1-0 para o Galo. O Flamengo erra na saída de jogo. O Galo não perdoa. Responsabilidade minha, porque é uma saída de bola que eu treino e eu peço para eles fazerem e às vezes o risco está aí. O último reforço a estrear foi o Saul, que entrou aos 33 minutos do segundo tempo. O Emerson acertou uma bola na trave. Pro Emerson no travessão! E o Samuel Lino, a contratação mais cara da história do Flamengo, mostrou as credenciais. Primeiro fez uma jogadaça que terminou com essa defesa do Everson. Jogadaça! E depois fez um gol. Que foi anulado porque o atacante estava em impedimento. Uma pena, podia ser uma estreia com gol e o gol de empate, que podia impedir a derrota. Os dois clubes voltam a se enfrentar na quarta-feira que vem, na segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo pode até empatar em casa, que garantirá a vaga. Não é um adversário fácil, esperávamos esse jogo difícil e um resultado
que dói, mas que está em aberta a eliminatória ainda. Não tem nada perdido. Poderia ser pior. 1-0 ficou até de boa. Ficou de boa mesmo, Vene. A gente já vai mostrar aqui nesse telão os momentos, né, do Samuel Lino e sua estreia, que encantou e animou a torcida do Flamengo. A gente separou os melhores momentos dele, já a gente mostra aqui. Mas antes, vamos chorar pitanga, Vene. Tem negócio de tô feliz, perdi. Não pode. Não vou chorar pitanga. O que você não gostou, então? Não, olha só. Vamos falar sério. É óbvio que, se analisarmos a partida do Flamengo, o Flamengo não fez novamente um bom jogo. Mas eu não posso chegar... Por que novamente? Porque diante do Atlético Mineiro no domingo já não tinha feito um bom jogo também. Mas venceu. Isso que importa. A gente falou aqui, Campeonato Brasileiro você tem que vencer. E foi com o time titular. Dessa vez, quando a gente for fazer a análise do Flamengo, a gente precisa levar em consideração todo o contexto. Vamos lá. O Flamengo entrou com um time praticamente misto. Porque Jorginho e Arrascaeta, inclusive Arrascaeta, nem relacionado foi. E eu acho até que o Felipe Luiz poderia ter poupado mais gente. Desde o primeiro minuto a gente pôde ver o Léo Ortiz extremamente cansado fisicamente. A gente via ali o Léo Ortiz errando algo que claramente era por conta da parte física. Mas enfim, entrou com um time misto, sem os dois principais jogadores do meio de campo. Jorginho e Arrascaeta. Jorginho e Arrascaeta. E só tinha mais um, que era o Bruno Henrique também foi poupado, estava no banco de reserva. Esses eram os 3 poupados. Exatamente. O resto era o time normal. Exatamente. Mas aí vem um lado bom. Pelo menos a gente pôde ver o Matheus Gonçalves fazendo uma boa partida no primeiro tempo. Para mim, eu considero algo positivo a se tirar desse Flamengo diante do Atlético Mineiro. Então, quando a gente for levar em consideração a partida do Flamengo, tem todo esse contexto. E aí, no segundo tempo, o que o Felipe Luiz faz? Ele utiliza o jogo para dar minutagem aos reforços. Os reforços nem treinaram. Samuel Lino nem tinha treinado direito com os demais companheiros, entrou em campo, fez uma partidaça. O Saul fez uma partidaça, mesmo não estando na sua melhor forma física. O Emerson Royal não jogava desde janeiro e entrou, inclusive, quase fez um gol. Então, assim, o Flamengo, eu não vou ficar aqui criticando o Flamengo, porque de fato poderia ter sido pior. O Atlético Mineiro fez sua melhor partida na temporada para muitos torcedores do Atlético Mineiro e mesmo assim só venceu o jogo graças a uma falha individual do Léo Pereira. E aí vai minha crítica. Não dá para errar da forma que erraram. Isso para mim foi soberba. E o Felipe Luiz, eu entendo o Felipe Luiz no discurso da entrevista coletiva, de não bater nos seus jogadores, de defender seus jogadores. Sim. Mas eu espero que nos bastidores internamente ele cobre sim os jogadores. Porque eu sou um cara que eu venho elogiando o Léo Pereira aqui há muito tempo. Mas dessa vez eu preciso criticar. O erro dele foi falta de atenção, soberba, a gente tem vários adjetivos. Não dá para errar nesse tipo de situação, ainda mais num jogo que é mata-mata. Ainda mais que é um jogo de Copa do Brasil. Ah, mas Copa do Brasil não é a grande prioridade do Flamengo. E daí? Vai entrar em campo para perder? Para errar da maneira que errou? Não dá para errar desse jeito. Ainda mais quando você tem um goleiro que sabe sair com os pés, já mostrou isso. Então, assim, não dá para errar nesse tipo de situação. Então, quando eu falo aqui que eu acho que não é para ficar reclamando, e de fato não é, e não tem nada perdido. O Flamengo tem condições de chegar lá em Minas Gerais e vencer o jogo por 2 gols de diferença e conseguir a classificação. Poderia ter sido pior, não foi pior, e eu considero um jogo que foi proveitoso para o técnico Felipe Luiz, porque ele ainda conseguiu dar minutagem aos reforços. Quando que esses reforços iam ter a oportunidade de ter minutagem? Contra o Ceará, que eu considero um jogo extremamente importante do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira que vem, no jogo da volta da Copa do Brasil. Então fez certo o Felipe Luiz, eu acho que o Flamengo saiu de campo derrotado, obviamente, mas não tem nada perdido. Cadê o Felipe Luiz falando? Vamos escutar aí na volta. Enquanto o Vene falava, o Lucas Pedrosa ficava com um sorriso de cantinho de boca. Eu tô impressionado, assim, porque Rossi titular, Varela titular, Léo Ortiz titular, Léo Pereira titular. Vinha pode não ser o titular, mas também o reserva não tem jogado tanto, que é o Alexandro, que seria o titular, e o Ayrton Lucas reveza. Alan titular, Luiz Araújo titular, Pedro titular, Plata titular. Eu não consigo cravar mais Alan como titular. Pô, mas ele veio de uma sequência boa, né? Eu não consigo. Desde que o Gerson saiu, a gente elogia aqui. Eu acho que esse levantamento mostra a força do elenco do Flamengo. Mostra, que isso perdeu mostra com o time titular. Não! Toma! Que isso? Ô Pedrosa, você quando você não tem Jorginho e Arrascaeta, só é o meio de campo do Flamengo. Mas olha só. Sendo que você já não tem Pulgar. Time misto, pra mim, é quando tem metade e metade. Metade e reserva, Bruno Henrique também. Metade reserva. Bruno Henrique também. Tá? Isso pra mim é time misto.
Os nomes que eu Cadê citei meu aqui- xaropinho? Mas, Ó. Pedrosa, não é questão só de entrar com esse time. Olha o segundo tempo do Flamengo. O Flamengo, olha só, o Samuel Lino nunca tinha treinado com os demais jogadores. O Emerson Royal fez um treino com os demais jogadores. O Saul fez 3 treinos com os demais jogadores. Sim. São jogadores que estão fora de ritmo total. Então, assim, não é só E o o time Flamengo que entrou jogou em campo. melhor no segundo tempo. Então, mas não é só o time que entrou em campo. É todo o contexto, todas as substituições. Gente, o segundo tempo foi na base da intuição. Não tinha nada treinado. Mas o Flamengo, pra mim, falar que foi time misto, não me parece que foi um time misto. Ele poupou 2 jogadores. Do time titular. 3. Bruno Henrique. O resto é tudo titular. A linha de defesa do Flamengo, titular. Corte rápido. O ataque do Flamengo, Luiz Araújo e o Plata, em vários momentos o Bruno Henrique foi banco pra eles. Então, assim, o Pedro, ele voltou a ser titular depois da polêmica toda. Eu acho que, assim, a Copa do Brasil não é prioridade. Concordo plenamente. Não é prioridade. O flamenguista, acho que hoje não tá chateado pelo resultado que aconteceu. Mas não dá pra gente maquiar que o Flamengo entrou com a maioria dos seus titulares. E que o Flamengo perdeu pro Atlético Mineiro dentro do Maracanã. Tá tudo aberto? Claro que tá tudo aberto. Verdade. Mas eu acho que tirar o peso da derrota é muito complicado também. Não tô tirando o peso da derrota, mas eu não vou ficar aqui escrachando o Flamengo por conta disso, não é só pela escalação. Gente, mas olha só, um peso é totalmente diferente quando você não entra com Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique, a entrar, por exemplo, com a lateral esquerda reserva, a lateral direita reserva. Quando você não entra com Jorginho e com Arrascaeta, é meio time. É o seu meio de campo. É o seu meio de campo. Claro, meio time. Ainda mais quem entra no lugar deles. Assim, com todo respeito, entrou o Everton Araújo. Que jogou bem até. Não, jogou bem, mas... E que já foi titular em vários outros momentos. Everton Araújo e Jorginho. Claro. Não tem nem comparação. Eu acho que o Flamengo tem time suficiente pra não se apoiar nisso. Eu acho que o Flamengo jogou mal ontem, inclusive. Tá? Jogou mal? Jogou mal. Mas olha o segundo tempo, Pedroso. Os jogadores Vou nunca falar treinaram. novamente, mesmo no segundo tempo, que os jogadores que nunca treinaram entraram, que são jogadores de Poderosos, altíssimo né? calibre. Poderosos. Altíssimo calibre. Tanto é que o Samuel Lino fez a partida que fez. Altíssimo. Porque o Flamengo jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro. eu No também primeiro achei. tempo, o jogo foi do Galo. O jogo foi do Galo. Eu acho o seguinte, irmão. Falar que não é prioridade, sem problema nenhum. Eu falei ontem aqui, pra mim a prioridade do Flamengo tem que ser o brasileiro e a Libertadores. Agora, maquiar que pra mim foi um desempenho ruim e que o Flamengo perdeu o primeiro jogo da decisão dentro de casa no Maracanã lotado, não dá pra maquiar, pô. Eu zero faço isso. Faz sim, Eu só não vou ficar escrachando o Flamengo por conta dessa partida, por conta de todo esse contexto. Gente, no segundo tempo, o time do Flamengo era totalmente na base da intuição. É porque o Samuel Lino joga muita bola, é um baita Então, jogador. são jogadores é porque o poderosos Emerson que entraram, né? Royal é um Você acha muito que bom jogador. no primeiro tempo, que foi o time base, digamos assim, no sentido de eles se conhecem, eles são jogadores entrosados. Você acha que o Flamengo fez uma boa partida? Não, eu critiquei aqui. Pra mim foi uma partida muito abaixo e surpreendente pelo lado do Galo. E assim, o Galo dominou as ações. A minha crítica é, poderia render mais com os jogadores que entraram em campo. Por exemplo, o Luiz Araújo é um jogador que poderia render mais, mas eu entendo, ele estava jogando na ponta esquerda. Não é o forte dele, isso a gente sabe. Mas, por outro lado, a gente pôde ver o Matheus Gonçalves rendendo muito bem. O Léo Ortiz fez um primeiro tempo fraco também, critiquei aqui, mas eu acho que era um jogador que poderia ter sido poupado também. Vai a minha crítica, só que eu acho que eu não vou ficar aqui arrasando o Flamengo por conta dessa atuação. E a gente nem faz isso aí. E não tem muito o que criticar. Ao menos quando chega no momento, eu preciso ser justo. Se eu fosse criticar, eu acho o seguinte, aí eu preciso levar em consideração todos esses pontos que eu acabei de mencionar aqui. Gente, o segundo tempo do Flamengo, embora tenha rendido melhor, mas foi totalmente na base da intuição. Mas faz parte do futebol também. Dava pra perceber que eles nunca tinham treinado. Às vezes, quando você não vai ganhar no coletivo e todo mundo tá errando muito, você vai botar um cara e ele vai fazer uma bagunça ali e vai ganhar. O futebol é isso. O futebol não é sobre minutagem, sobre posse de bola, sobre número de finalizações. O futebol é sobre bola na rede. Então, às vezes não vai jogar bem, mas tem que ser efetivo. Sim. Mas onde você acha que o Flamengo errou aí? No segundo tempo, a gente já entendeu, já é um consenso, que joga bem no segundo tempo pelo poder que entra nas peças novas. O Flamengo não traz qualquer personagem. Sim. O Veni até brincou aqui, o pacotão de reforço do Flamengo foi muito poderoso. 300 milhões de reais. Exato. Mas no primeiro tempo, onde erra o Felipe Luiz, ou Pedrosa? Ou não foi o Felipe Luiz? Não, foram as eu peças? acho que o Felipe Luiz, ele escalou o time que ele
entendeu que fosse o melhor para aquele momento. Ele, inclusive, fala na coletiva, eu entrei para ganhar, independentemente de ser Copa do Brasil ou não. Onde o Flamengo errou? Eu acho que o Flamengo não teve o controle da partida em momento nenhum. Só no segundo tempo, quando aquelas peças entraram, e o Galo também já com 1-0 no placar, recuou. O Cuca, inclusive, tira o Saravia, que era o lateral direito, que estava fazendo a dobra de marcação na lateral e estava causando dificuldades ao Flamengo, e coloca o Igor Rabelo, que eu acho que foi um erro naquele momento, porque ele trouxe o Flamengo para cima, e o Flamengo não é um time que prioriza muito essa bola aérea, só tem o Pedro como um jogador de característica nesse sentido. E aí, o que aconteceu? No primeiro tempo, o que eu vi foi um Galo dominante, foi um Galo que teve mais oportunidades, um Galo que obrigou o Rossi a trabalhar, um Galo que conseguiu criar algumas oportunidades e estava pouco efetivo diante do jogo que estava fazendo. Claro que é o Atlético Mineiro, gente, tem que dar muita moral também, porque é um time que tem vários jogadores importantes. Scarpa, Gabriel Menino, Hulk, Rony, Coelho, são ótimos jogadores. O Lianco também fez uma belíssima partida. Só que eu acho que pro Flamengo, jogando uma decisão de Copa do Brasil, dentro da sua casa, com o estádio lotado, com estreia de uniforme, com os jogadores que tem, deveria ter tido um jogo um pouco mais controlador, digamos assim. Eu acho que o Flamengo deveria ter colocado o Galo nas cordas em algum momento. E não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Tanto que o Galo sai do primeiro tempo, na minha visão, satisfeito jogando melhor. No segundo tempo, o Galo continua jogando melhor. O Flamengo só consegue tomar as rédeas da partida depois que o Galo faz o gol. Aí entra o excelente Samuel Lino, o excelente Saul, o Emerson Royal também entrou bem, começou a atacar a área. E aí, a partir daquele momento ali, o Flamengo poderia até ter empatado o jogo. Mas, no geral, o que eu tô falando aqui, o resto é brincadeira, tá, gente? Eu acho que não tem nada de absurdo o Flamengo perder em casa, tal. É brincadeira. Mas eu acho mesmo que, falando em desempenho, a partida do Flamengo, pra mim, foi decepcionante pra uma Copa do Brasil, pra uma decisão importante. Ô, Vene Casagrande, e o Samuel Lino? Pedrosa acabou de falar dele, a gente abriu o programa também falando dele. Você gostou da estreia? Vamos colocar no telão aí os lances dele, além do gol impedido, né? Mas foi um gol que tirou um grito sincero da torcida, né? Porque no finalzinho ali é sempre muito gostoso marcar um gol, empatar, enfim. Mas gostou da estreia desse jogador, Vene Casagrande? Impossível não gostar da estreia dele. Inclusive, eu considero um dos pontos positivos, é algo que o torcedor rubro-negro pode se apegar. Você falou que era o que você ia mais se animar? Foi você que falou? Sim. Acho que ele já chega para ser titular. E assim, sem sombra de dúvidas, ele mostrou ali porque o Flamengo fez um investimento extremamente alto para poder contratá-lo. 22 milhões de euros fixo, mais 3 milhões em metas. Metas essas que, se o Flamengo for campeão, ou seja, se o Flamengo for campeão, então vai valer a pena pagar essas metas. Gostei demais, 33 minutos em campo, ele conseguiu botar a bola na rede, o impedimento anulado, muito bem anulado, por sinal, graças ao VAR, mas não foi só o gol que me fez ficar animado com a chegada desse jogador. O jogo sem a bola, que a gente sempre brinca aqui, que é extremamente importante, era algo que o Felipe Luiz pedia muito, o extremo pela esquerda, que jogasse no estilo dele. E ele chegou muito bem. E para mim vai ser titular absoluto nessa posição, até porque atualmente Michael e Cebolinha não dão conta do recado. Inclusive sobre o Cebolinha, eu acho que chegou o momento de fato desse jogador respirar novos ares. Você acha, Vene? Porque o contrato dele vai até o meio de 2026, fisicamente ele não consegue mais entregar. Por exemplo, esse ano, em 27 partidas, em nenhuma ele ficou 90 minutos em campo. Então chegou o momento do Flamengo de fato buscar um caminho para esse jogador, porque vai chegar no fim da temporada, ele vai poder assinar um pré-contrato com uma outra equipe e aí ninguém vai querer esse jogador. Então acho que chegou o momento de ele respirar novos ares. E sobre o Samuel Lino, chegou muito bem, para mim já é titular na ponta esquerda do Flamengo. Mostrou que é ensaboado e que é vertical, né? Assim, aquela coisa bem objetiva, até com gol marcado, né? Impedido, mas marcado. Mostra que ele é um jogador que tem um foco, que é o gol. Porque às vezes o jogador é muito ensaboado, mas ele se perde ali nas suas... vira uma exibição, mais do que um recurso. Ensaboado sem objetividade. Isso. Não me pareceu o caso do Samuel Não me pareceu Lino. Também. É um jogador que eu acho também que tem tudo para ajudar o Flamengo. Mais uma peça que chega num time que é muito forte. Mas vamos lá, né? Vamos dar tempo ao tempo. Eu acho que é animador a apresentação que ele teve, mas ele pegou um Galo já cansado, ele pegou um Galo, como eu falei aqui, com as trocas que ele fez, que não conseguiu dobrar a marcação por aquele lado esquerdo. O Alacian e o Samuel Lino, potentes demais, conseguiram também prejudicar o Atlético Mineiro naquele momento que o Cuca faz a substituição, que coloca o Igor Rabelo no lugar do Saravia, deveria ter entrado o Natanael. Então, assim, muita calma nessa hora. Mas, sem dúvida alguma, o Samuel Lino, um jogador que jogou tantos jogos pelo Atlético de Madrid, no mais alto nível do futebol europeu, ele tem tudo para poder brilhar aqui no Flamengo. Acho que as pessoas só surpreendem com o Samuel Lino quem não assiste ao futebol. Aí, de verdade, ele foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na La Liga na temporada 2023. E acho que até o Galo pode ter se surpreendido no sentido de não conhecer o jogador. Sim.
O Flamengo iniciou sua caminhada nas oitavas de final da Copa do Brasil de forma preocupante ao ser derrotado por 1-0 pelo Atlético Mineiro na noite da última quarta-feira, 31, no estádio do Maracanã, diante de sua torcida. Essa derrota, embora não definitiva, deixou o clube em situação delicada na disputa por uma vaga nas quartas de final do torneio, uma competição de extrema importância para o clube e sua torcida apaixonada. Agora, o Flamengo precisa superar um desafio que exige muita estratégia, força e principalmente resiliência. Vencer o Atlético Mineiro por pelo menos 2 gols de diferença na partida de volta, agendada para a próxima quarta-feira, dia 6, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Desde os primeiros minutos do confronto, foi perceptível que o Flamengo enfrentava dificuldades para impor seu ritmo de jogo. O Atlético Mineiro, time de grande tradição e qualidade técnica reconhecida no futebol brasileiro, adotou uma postura sólida e organizada, buscando explorar os erros do adversário e aproveitar as oportunidades que surgissem. O Flamengo, por sua vez, apresentou momentos de instabilidade, alternando entre boas investidas ofensivas e falhas defensivas que acabaram custando caro. Um dos pontos mais comentados após a partida foi a decisão do técnico Felipe Luiz de escalar Luiz Araújo para atuar pela ponta esquerda, uma posição que foge da habitual para o atacante, cuja melhor performance costuma acontecer pela direita. Essa escolha gerou reações diversas, incluindo críticas de torcedores e analistas, que questionaram se a alteração havia prejudicado o rendimento do time. Na entrevista coletiva concedida logo após o jogo, o treinador explicou as razões por trás dessa decisão, mostrando-se convicto de sua estratégia. Segundo Felipe Luiz, a intenção era aproveitar as características individuais de Luiz Araújo e Gonçalves de maneira complementar. O melhor lugar do Luiz Araújo é na direita, mas hoje quis deixar o Gonçalves ali pela esquerda, pela sua capacidade de drible no 1 contra 1. E sabia que Luiz Araújo é letal e um finalizador nato. Ele já atuou outras vezes pela esquerda, marcando gols e dando assistências. O jogo dele não é exatamente beneficiado por ali, mas acredito que na fase de finalização ele tem potencial. Ele se sacrifica pela equipe, tentou bastante. Não foi um bom jogo dele nem da equipe, mas isso é algo normal. De fato, Luiz Araújo é um jogador de grande velocidade, habilidade no drible e capacidade de finalização que geralmente se expressam melhor quando ele atua pela ponta direita. Em declarações recentes, o próprio atacante afirmou que se sente mais confortável jogando pelo lado direito, onde conhece melhor as dinâmicas do jogo e consegue aproveitar seu potencial ofensivo ao máximo. Porém, ele também mostrou flexibilidade e disposição para colaborar onde o time precisar. Eu gosto de jogar mais pela direita, onde estou mais acostumado, mas onde o Felipe precisar, estarei pronto. Já joguei de ponta direita, ponta esquerda e até mais por dentro. O que importa é ajudar o Flamengo a vencer. Essa disposição para se adaptar às necessidades do time é uma característica importante em um grupo que busca superar adversidades e alcançar seus objetivos em uma temporada que promete ser competitiva e desafiadora. O comprometimento dos jogadores, especialmente daqueles que assumem funções táticas diferentes da sua habitual, demonstra a cultura de trabalho e o espírito coletivo que o Flamengo busca consolidar sob o comando de Felipe Luiz. Após a derrota, o Flamengo não teve descanso. Já na sexta-feira, dia 1º, o elenco se reapresentou no centro de treinamento do Ninho do Urubu para iniciar a preparação para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. O confronto contra o Ceará, que ocorre no domingo pela 18ª rodada da competição, exigirá que a equipe recupere a confiança e ajuste o desempenho para seguir firme na luta pelo título da Série A. A curta janela de recuperação, apenas 2 dias entre o jogo da Copa do Brasil e a partida do Brasileiro, reforça a intensidade da agenda e o esforço exigido dos jogadores e comissão técnica. O Flamengo precisa equilibrar sua preparação física e técnica, administrando o desgaste e buscando aprimorar o entrosamento e a eficácia em campo, para manter o alto nível competitivo exigido em uma temporada recheada de confrontos decisivos. Voltando à partida no Maracanã, o lance do gol sofrido aos 20 minutos do segundo tempo evidenciou algumas fragilidades que a equipe precisa corrigir para o duelo de volta. Numa jogada de Rossi para Léo Pereira, o zagueiro optou por manter a bola próxima à área, em vez de afastar o perigo com um passe mais seguro ou lançamento longo. Essa decisão resultou em um passe curto que foi interceptado por Coelho, atacante do Atlético Mineiro, que aproveitou para marcar o gol da vitória de seu time. Essa falha individual, embora possa ocorrer em qualquer partida, trouxe consequências significativas para o Flamengo, que viu sua defesa ser questionada e a pressão aumentar para o próximo confronto. O time agora precisa trabalhar para evitar erros semelhantes e fortalecer a consistência defensiva, fator essencial em jogos de mata-mata onde qualquer vacilo pode custar a eliminação.
Além das questões técnicas, a postura do Flamengo no primeiro tempo foi alvo de críticas da torcida e da imprensa. Muitos observaram que o time não conseguiu impor seu estilo habitual de jogo e deixou espaços para o Atlético Mineiro desenvolver suas jogadas com relativa facilidade. Felipe Luiz, entretanto, explicou que algumas dessas situações eram parte do plano de jogo, uma estratégia calculada para explorar determinadas características do adversário. O buraco no meio-campo fazia parte do nosso plano. Os volantes estavam posicionados, mas deixamos um espaço proposital para tentar gerar oportunidades depois. Por vezes isso funcionou, pois o Atlético permite jogar por dentro e bloqueia a marcação individual, dependendo de vencer duelos e evitar passes verticais. Tivemos muitos contra-ataques no jogo de ida e volta. A ideia era posicionar jogadores como Jorginho para atuar no mesmo espaço que Everton, Araújo e Alan, criando variações. Ele reconhece que o gol sofrido foi fruto de um erro, mas destacou que riscos fazem parte do futebol e que o importante é aprender com esses momentos para não repetir falhas. Gol é resultado de erro de passe e aconteceu hoje. Em cada jogo, preparamos a defesa de bola parada e estratégias de acordo com o plano. Hoje o gol saiu assim, mas estamos preparados para corrigir e minimizar essas falhas, acrescentou. Agora, com a derrota por 1-0, o Flamengo encara uma missão difícil. Para avançar às quartas de final da Copa do Brasil, o time precisa vencer o Atlético Mineiro por 2 gols de diferença no jogo de volta. Caso vença por 1 gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Essa situação exige que o time entre em campo em Belo Horizonte com um espírito aguerrido, foco tático e disposição para buscar o resultado com muita intensidade. Essa condição desafiadora é um teste para o elenco e para o comando técnico, que precisam encontrar soluções para as fragilidades apresentadas e, ao mesmo tempo, explorar os pontos fortes para superar um adversário qualificado e organizado. A torcida, sempre apaixonada, mantém a esperança e acredita no potencial dos seus ídolos. A paixão rubro-negra é um dos maiores patrimônios do clube e será fundamental para empurrar o time na busca por vitórias importantes. Felipe Luiz e seus comandados têm a missão de aprender com os erros, fortalecer o coletivo e mostrar que o Flamengo está pronto para lutar até o fim em todas as competições. A classificação às quartas de final da Copa do Brasil depende disso. O desafio está lançado e o palco está montado para um confronto emocionante que promete marcar a temporada. A torcida, por sua vez, acompanha de perto, cobrando, apoiando e acreditando no potencial dos seus ídolos. A paixão rubro-negra é um dos maiores patrimônios do clube e será fundamental para empurrar o time na busca por vitórias importantes. Felipe Luiz e seus comandados têm a missão de aprender com os erros, fortalecer o coletivo e mostrar que o Flamengo está pronto para lutar até o fim em todas as competições. A classificação às quartas de final da Copa do Brasil depende disso. O desafio está lançado e o palco está montado para um confronto emocionante que promete marcar a temporada. A torcida, por sua vez, acompanha de perto, cobrando, apoiando e acreditando no potencial dos seus ídolos. A paixão rubro-negra é um dos maiores patrimônios do clube e será fundamental para empurrar o time na busca por vitórias importantes.